Coisa boa, meu muito boa noite a todos os presentes. Muito feliz, em pleno feriado, a gente pagando o preço. O professor já entrou, vamos lá. Tudo bem, professor? Oi, Gabriela, tudo jóia? Boa noite. Boa Nos noite a ouvindo todos bem? e a todas. Ouço bem, ouço bem. A qualidade da imagem está um pouquinho ruim, mas melhorou de um pouquinho para cá também. Desde já, muito obrigada por participar do nosso primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro entrevistado da noite é Dr. Fabrício da Mota Alves. Ele que é advogado especializado em direito digital, professor e consultor em proteção de dados, membro internacional da Associação Profissional de Privacidade, bem como inúmeras outros países diferentes, ex-assessor legislativo do Senado Federal, coordenador jurídico da Frente Parlamentar de Proteção de Dados. Muito obrigada pelo seu aceite, pagando o preço em pleno feriado para agregar Grande valor à nossa Ricardo. carreira jurídica. Nossa, muitos amigos aí me acompanham aí, estão aparecendo. Que bom, tá tendo uma junção interessante aí de público. Bacana. Carol, tudo bom, Carol? Ricardo, que bom. Vamos Ismael, lá, vamos em frente. seguidor do LinkedIn, que ficou ansioso, querendo saber maiores informações. Que coisa boa, as redes sociais se conectando. E a nossa primeira pergunta é: o que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados e quais os Ronaldo. impactos dela no atual cenário brasileiro? Tá, então vamos lá. Bom, primeiramente eu quero fazer só um pequeno disclaimer aí, antes da gente começar a nossa live. Ó, o Ricardo brincando. O Ricardo foi meu chefe lá no Senado, então ele está aí acompanhando o pupilo dele. Feliz, muito feliz de ver o amigo aí. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, só fazer um pequeno comentário. Eu quero te parabenizar pela iniciativa. Desde que a lei foi aprovada, Gabriela, em agosto, em julho e sancionada em agosto do ano passado, praticamente todos os eventos que acontecem são eventos presenciais, tá? E é uma lei muito nova e muito polêmica, muito importante também, tudo em grande proporção. E as pessoas reclamam muito que não tem eventos online. Então, ó, Dayana também, é uma querida amiga que eu conheci aí nos grupos especializados de proteção de dados, o pessoal está acompanhando de perto, fico muito feliz. Então, há muita reclamação nesse sentido, sabe, Gabriela? As pessoas falam, poxa, só tem eventos presenciais, e realmente é uma coisa meio paradoxal. Eu também tive muito conflito de questionamentos em função do direito digital. Pô, a maioria dos eventos de direito digital são presenciais, mas agora até que mudou um pouco, o pessoal se interessou. Tudo bom, Dayana? O pessoal se interessou bastante aí pelo direito digital, mas a proteção de dados realmente ainda está circunscrita aos ambientes presenciais. Isso é muito ruim, de uma certa forma, porque é bom porque está tendo eventos, tá? Mas é ruim porque eles são bastante limitados e são definidos por aspectos geográficos, e isso é ruim. É uma lei que vai pegar, ela abrange todos os setores, público e privado, todo mundo, de alguma maneira, vai ser afetado por essa legislação, como foi em outros países. Essa não é uma lei que o Brasil inventou, é uma lei que o Brasil trouxe de inspirações internacionais. Então, não se trata de uma novidade no mundo, pelo contrário. O mundo estava extremamente ansioso pela aprovação da lei brasileira. E, enfim, foi aprovado. Então é algo que vai revolucionar a sociedade em todos os aspectos que você puder imaginar. E é muito bem-vinda uma iniciativa como essa sua. Eu te parabenizo pela simplicidade da organização. Realmente, não foi necessário é, grandes coisas, fogos de artifício, câmeras É profissionais. É realizar, isso. professor. O mal do Isso. brasileiro é esse, fica só no osso criativo e não realiza. Tem pessoas de Isso. Manaus, pessoas do norte falando que Eu não estou tinham esse vendo. acesso.
gente de São Paulo, Rio de Janeiro que nos acompanha. E todas as perguntas eu formalizo baseado no que eu vejo, no que eu escuto de necessidade, e bem como eu dou oportunidade dos seguidores me auxiliar. São oito entrevistados, então são 80 perguntas. Eu estou dando oportunidade para que todos participem. Seria muito egoísmo meu chegar e dizer, vou tirar as minhas dúvidas. Aqui eu dou É vez e claro. voz a todas as pessoas. Não, é É muito isso bacana. que o De Frente com Então, Gabi Barreto existiu para isso. eu te parabenizo pela iniciativa, acho isso muito legal, muito bacana, sem grandes frescuras, é simples, olha, estou com a ideia, tenho iniciativa, tenho as conexões, criei a situação e está propagando o conhecimento para qualquer pessoa que tem interesse, basta acessar. Muito legal, tá? Eu acho isso muito feliz, eu aceitei por isso, tá? Eu vou te falar que eu aceitei o seu convite exatamente pelo ineditismo da proposta, pela criatividade e pela simplicidade. Eu fiquei muito encantado com isso, então estou aqui sendo bem franco com você e acho que tem tudo para ser um excelente evento. Os nomes que você convidou são pessoas excepcionais, conheço boa parte delas, algumas pessoalmente, outras virtualmente, assim como você, mas fico muito feliz. Uma dessas pessoas é uma pessoa que eu admiro muito, é a Samara, que é advogada de um grande escritório de advocacia, que é o Opsi Blum Advogados, que eu tenho uma admiração tremenda por todos lá. E estarei com a Samara em Washington. De profissionais de privacidade, vai ser uma semana espetacular. Eu vou falar, inclusive, no evento, me convidaram para palestrar. A Samara vai estar lá acompanhando, vai reunir 3.700 profissionais de privacidade do mundo, e vai ser bem legal mesmo. Mas olha, vamos lá. Então, vamos em frente. Com relação à pergunta, como é que a lei vai impactar? Como que ele vai impactar? Eu acho que dá até para parar a pergunta aí, porque não precisa dizer que ela vai impactar empresas, pessoas. Bom, ela vai impactar todo mundo, tá? Todo mundo. A nossa lei geral de proteção de dados, né, esse é o apelido da nossa legislação, ela é uma lei que vem responder uma necessidade mundial, e como eu disse, o Brasil não inventou a roda nesse aspecto, veio responder a um anseio internacional de maior proteção do cidadão em relação ao tratamento dos seus dados pessoais. Bom, a primeira pergunta que a gente deve fazer, Gabriela, antes de entrar em qualquer questionamento, é o que são dados pessoais à luz da legislação? Dados pessoais, segundo o conceito que a lei estabelece, simplificando ao máximo, é basicamente qualquer informação, qualquer dado que se relaciona a uma pessoa física, né, a lei chama de pessoa natural, a uma pessoa física, e que a identifica ou que tem o potencial de identificar. Então, eu vou dar um exemplo, Gabriela. Você está me vendo aqui com uma camisa... Bom, você está vendo ali atrás, ali tem alguns objetos ali de decoração, né? Se eu pegar este objeto ali, que é um arroba ali, é um totemzinho do símbolo arroba, não sei se está aparecendo ao contrário para vocês. Essa aqui, grande Vladimir, feliz Páscoa para você também, obrigado pela participação, é um grande colega também, advogado. Esse pequeno objeto aqui, ele contém algumas informações que você está coletando, as pessoas estão coletando, e vocês estão vendo que ele pertence a mim, correto? Está aqui. Então, se vocês forem criar uma tabelinha, em algum dia, colocar Fabrício da Mota Alves, numa coluna da tabela, na outra coluna da tabela você pode colocar usa óculos, terceira coluna, sexo masculino, quarta coluna, sei lá, traços cor parda e por aí vai, e uma coluna dedicada a esse objeto. Aí você coloca patrimônio, é lá sei lá, não sei como é que chama isso, é uma decoração em forma do sinal arroba, tá? Na cor branca, de madeira. Ponto. Aí você colocou quinta coluna e escreveu essas informações. E essas colunas todas, elas estão registrando dados, são informações, tá? Claro que a primeira, o nome, é a mais evidente. Entrou agora o maior advogado de direito digital do Brasil. Tá? Eu tentei colocá-lo nesse congresso, viu? Só deixando claro, mas a agenda dele é corrida. Ele está sendo representado muito bem, por sinal, pela Samara, já falei dela aqui, então não tem estresse não, tá? Não tem estresse não, com certeza vai ser muito interessante. Então, voltando ao ponto, essas informações todas que a gente colocou nessa tabelinha, elas, isoladamente, elas podem até não me identificar, tirando
o meu nome, evidentemente, que meu nome é uma identificação por si só. Mas as demais, elas não identificam propriamente, mas elas têm o potencial de me identificar. Então, por exemplo, se amanhã, Gabriela, você pega, eu te mando uma foto desse objeto, tá? E você posta a foto sem nenhuma informação no seu Instagram, só a foto mesmo, mais nada, você vai imediatamente ter respostas de quem está assistindo essa nossa live, dizer, olha, é a decoração lá do professor Fabrício. Então, este objeto e a informação que você registrou a partir dele já tem o potencial de me identificar. Então, o dado pessoal, ele é exatamente isso. São informações que estão relacionadas a uma pessoa física. Veja que interessante, a lei não protege, ela não disciplina o tratamento de dados pessoais de pessoa jurídica, ela só disciplina o tratamento de pessoa física, pessoa natural. E que seja identificada ou identificável, que é a nomenclatura, a terminologia que a legislação utiliza. Que é isso que eu falei, que é que tem um potencial de identificar. Então você tem essas informações, ponto. Então vamos lá. Então é uma lei que a gente já falou, que evidentemente protege os dados pessoais, mas na verdade o que ela quer proteger é o titular dos dados pessoais, ou seja, cada um de nós, pessoas físicas, e através dessa proteção ela se direciona a qualquer pessoa que os trate. Então ela é destinada, a destinação da regulação é para qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, traduzindo em linguagem simples. Eu não sei se o seu público é todo de advogados, né? Mas Sim. Traduzindo em linguagem simples. É uma lei que é destinada a proteger os dados pessoais do cidadão em relação a qualquer pessoa, seja ela uma empresa, seja ela uma entidade abstrata, uma empresa, um órgão público, uma associação, o que quer que seja, tá? O que quer que seja, ou outra pessoa física. Outra pessoa física também pode. Feliz Páscoa, Renato. Obrigado aí, tudo de bom. Qualquer pessoa que efetue o tratamento dos dados está sujeita a essa legislação. Então, a pergunta que foi feita é: qual o impacto da lei? Ora, total e absoluto. É um impacto geral. É um impacto generalizado. A gente fala que a lei ela tem 3 atributos interessantes. Ela é genérica, porque ela se aplica realmente a tudo, a qualquer tipo de circunstância, de pessoas, etc, etc. Ela é multissetorial, porque ela afeta todos os setores da sociedade, setor público, setor privado, e ela é transversal, porque ela acaba afetando dentro dos setores, ela acaba afetando diversos tipos de tratamento, diversos tipos de atividades são feitas com os dados. Então é uma lei bem ampla, ela vai impactar todo mundo. Quem quer que esteja, sei lá, você acordou, tem dado pessoal na sua frente. Você dormiu, tem dado pessoal ao seu redor. Os dados pessoais estão sendo coletados o tempo todo, não adianta. Agora aqui mesmo, a gente está usando aqui o Instagram. Olha, quantos dados pessoais o Instagram não coleta da gente, entendeu? E assim tudo. Não é só uma lei, exatamente. A Karen pegou de geral, é isso aí. Genérica, multissetorial e transversal. Então você tem uma legislação que pega tudo e todo mundo. Basicamente isso. Mas, enfim, tem alguns detalhezinhos lá que a lei tem exceções, né? Então ela não se aplica ao tratamento de dados para finalidade exclusiva de atividade jornalística, acadêmica, artística e por aí vai. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, que eu acho que nenhuma pergunta chegou a tanto, mas isso talvez seja objeto de outra live. E tem os cursos também, o Renato mesmo, o Opus Bloom, tive o prazer de dar aula no Opus Bloom durante muito tempo, tem cursos excelentes, tem vários cursos em São Paulo, enfim, o que não falta é curso no Brasil aí para aprofundar na legislação. Mas vamos lá, vamos em frente. Um pouco quais seriam os principais alvos da lei, né? Como eles podem se preparar para o início da sua vigência? Pois é, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que os agentes... Eu vou começar a usar... Exato, eu vou começar a usar a nomenclatura da lei, que é para as pessoas se acostumarem, né? A gente acaba se viciando, e nesse vício a gente cria cacuetes. Então a gente não pode falar que as empresas devem se preparar. Não, não é isso. A lei não se aplica só às empresas, entendeu? Por exemplo, a Gabriela e eu estamos aqui numa live, eu estou aqui profissionalmente, mas também pessoalmente, porque eu estou me projetando como
como um profissional, ela está me dando esse espaço e ela também está utilizando isso para a própria reputação dela e para os interesses dela. Mas se em algum momento a Gabriela dissesse para mim, olha, professor, eu vou usar essa live aqui e vou vender essa live, sei lá, eu vou vender vou gravar isso aqui e vou vender, por exemplo. Vamos supor que você quisesse fazer isso. Nesse momento, você que é uma pessoa física, você já está monetizando. Então já tem uma vantagem econômica, uma finalidade econômica. Então você, pessoa física, já é obrigado a se preparar para a lei. Então a pergunta é, como se preparar? Bom, quem? Se a pergunta fosse quem, seria todo mundo. Como a pergunta é como, talvez uma resposta seja, bom, primeiro, estudando a legislação. Se a pessoa não tiver tempo ou condições, que ela contrate alguém para ajudá-la a entender essa legislação, porque, infelizmente, é uma lei, ou felizmente, é uma lei extremamente complexa. Não adianta você achar que vai pegar essa lei e vai ler. Isso aqui é que nem sei lá, o Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, não é uma lei simples, por sinal. INSPER também, eu também dou aula lá no INSPER, e o coordenador também é o Renato. Então tem vários cursos, mas vamos lá. Então não adianta você achar que vai simplesmente ler essa lei e vai achar que vai entender. Porque leitura você entende, interpretação de texto, em nível básico, gramatical e ortográfico, você entende também. Também dou aula lá na LEC, viu? A Tá Alvarenga, eu não lembro o nome dela. Professor, está em todos os lugares, como melhor graças mesmo. a Deus, eu queria estar em mais, só que infelizmente não dá tempo e os convites também não são tão abrangentes assim, mas tem muito profissional que está se aventurando aí com muita propriedade e graças a Deus está difundindo, né? Mas vamos lá. Então, uma forma de se preparar é tomar conhecimento. É o primeiro ponto, né? É tomar conhecimento sobre a legislação. Arthur, a gente lançou um livro sobre o GDPR e o outro livro agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados está lançando agora em maio. Depois a gente posta aqui com a Gabriela o link para vocês comprarem, né, o nosso livro. É uma obra coletiva coordenada pelo Renato também, pela Viviane Maldonado, que é uma juíza espetacular e uma das que mais entende desse assunto. Patrícia Peck também tem um livro sobre isso, inclusive o livro dela está até aqui na minha biblioteca. Aqui. Várias pessoas, assim, enfim. Nossa entrevistada do Eu vi. Paulo, viu? Eu vi. Bacana, e vai ser pessoalmente, né? Você vai estar lá, né? Pessoalmente. Legal, dando acesso, oportunidade às pessoas de conhecer a personalidade que está impactando o Brasil. Ela é uma pessoa espetacular. Eu já tive o prazer já conheço pessoalmente, já tive o prazer de ir algumas palestras dela e realmente ela tem uma capacidade de sensibilizar bem bacana. E isso é importante para a difusão do conhecimento, né? Uma palestra interessante nos ajuda a absorver melhor, né? Então, como se preparar? Primeiro ponto é esse, é conhecimento. Então você precisa conhecer. Se você não tiver condições de estudar a lei por si, então que você procure um profissional. Porque, vejam, é simplesmente inevitável. Diferentemente de outras legislações, diferentemente de outras regulações, essa é uma regulação que vai abranger todos os aspectos possíveis de uma atividade empresarial, econômica, o que quer que seja. Advogados vão ter que se preparar, partidos políticos, igrejas, clubes esportivos, associações, fundos de investimento, o que quer que seja. Marcelão, o grande Marcelão está aí também. Então não adianta a pessoa achar que vai escapar dessa lei. Eu tenho aqui em Brasília uma dificuldade grande de advogar para startups, porque, de modo geral, o preço, os honorários não são compatíveis com os interesses, então é difícil realmente ser contratado e eu também não tenho interesse em mendigar preço nenhum. Então há uma dificuldade. Por quê? Porque, de modo geral, a startup é formada por aquele cara brilhante, que teve uma ideia brilhante, tem um conhecimento excepcional, ou um parceiro que tem um conhecimento excepcional de tecnologia, e ele quer tocar uma ideia dele, criar um aplicativo, uma solução digital, e vai tocando. De modo geral, esse cidadão, ele tem custos muito limitados. É muito comum que ele comece do zero, praticamente do zero. Ele tenha já um emprego durante o dia todo e desenvolva a startup dele à noite, no final de semana, por aí vai. Isso. E o investidor anjo é lá na frente, mas ele está de olho, né? Ele está só monitorando, bateu a asinha lá, o cara já quer pegar o investimento
do investidor anjo. Mas até chegar nesse nível, ele tem que fazer a solução dele dar muito certo. Então, exatamente, procura reduzir custos. É normal, é compreensível. Tanto é que existem vários modelos de consultoria jurídica para essa categoria de empreendedores. E vários deles começaram comigo. Poxa, eu não vou me preocupar com essa lei agora, cara. Eu não contrato nem advogado para fazer os meus contratos. Você acha que eu vou contratar alguém para cuidar de proteção de dados? E eu digo o seguinte, olha, prepare-se para a lei. Porque, diferentemente de outras regulações jurídicas com as quais você está acostumado a lidar, essa é uma que vai ter olhares internacionais em torno dela. E não só isso, hoje os riscos que existirão decorrentes da Lei de Proteção de Dados são riscos punitivos, riscos regulatórios que vão implicar em prejuízos reputacionais. E não só reputacionais, patrimoniais também. A lei prevê multa, a lei prevê bloqueio de base de dados, a lei prevê autopublicação de condenações. Imagina, você sendo condenado pela autoridade e sendo obrigado a estampar lá no seu site, olha, eu pisei na bola, vazei 500 mil dados pessoais, tal, tal, tal. Isso é muito ruim, tá? Porque a preparação, que é a pergunta original, Gabriela, ela vai exigir um aspecto abrangente, é todo mundo. E o Ronaldo Lemos, não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lemos, ele é um dos diretores do ITS Rio de Janeiro, um cara excepcional mesmo, sou fãzaço dele. O Ronaldo Lemos usou uma expressão muito bacana quando a lei estava, não sei se foi quando a lei foi aprovada ou estava em vias de ser aprovada, mas ele publicou um artigo na Folha dizendo que a lei é viral. O que ele quis dizer com isso? Ela vai ter um efeito viral, como um vídeo do YouTube tem um efeito viral. Grande Disseu, apareceu aí agora, Gabriela, o Disseu Rosa, que é o cara que reúne as melhores comunidades virtuais de discussão de proteção de dados, as mais qualificadas, as pessoas mais importantes do Brasil estão nos grupos desse cara aí. Tá? Só para você ficar sabendo, viu, Gabriela? Depois, se você quiser o telefone dele para mandar um WhatsApp, eu vendo caro. Muito caro, mas eu tenho ele aqui para vender, tá? Obrigado, Disseu. Então, assim, a preparação ela vai ser necessária, porque como eu tenho um efeito viral, esse efeito significa dizer o seguinte, ele vai contaminar toda a cadeia de tratamento de dados. Então, a pessoa tem uma empresa aqui, tem um agente público ali, tem uma outra empresa lá, e toda essa cadeia por onde o dado vai trafegar, ela vai ter que ser protegida pelos níveis regulatórios da Lei de Proteção de Dados. Isso significa dizer o seguinte, se eu for condenado pela autoridade, eu vou me queimar, vamos usar essa expressão, vou me queimar perante os demais parceiros da cadeia. Então todos vão se preocupar e falar, olha, vale a pena manter o contrato com esse fornecedor? Esse cara aí, por exemplo, ele é um meio de pagamento. Esse cara aí, por exemplo, ele é uma nuvem. Esse cara aí, por exemplo, ele é responsável pelo meu TI. Ele é minha infraestrutura de internet. Enfim, não interessa o que seja. Se você for condenado pela autoridade, o risco que você corre é de se queimar com essa cadeia. Então as pessoas vão querer fugir de você. Entendeu? Então a preparação, ela é uma preparação que startups, quem quer que seja, vai ter que repensar, porque em algum momento da evolução da nossa cultura brasileira, em algum momento a proteção de dados ela vai ter que ser encarada como uma vantagem competitiva. Ou seja, lá na frente o investidor anjo só vai colocar dinheiro na minha empresa se eu tiver adequado com nível de proteção de dados. Os produtos que eu quiser bolar, os serviços digitais que eu quiser bolar, eles já terão que sair do forno em nível de proteção de dados. Então não tem essa situação, eu não contrato advogado, eu não vou nem contratar um consultor de proteção de dados, ou um escritório de proteção de dados. Cara, beleza, mas é um problema teu. Tá? É o teu negócio, então a seriedade que você encara o teu negócio vai ser a seriedade com que você vai ter que investir, infelizmente, para isso. Agora, há modelos e modelos de se propagar isso. Uma coisa que a gente sempre estimula é que as empresas e as pessoas que não têm condições de pagar um profissional, que hoje é muito caro um profissional de proteção de dados, porque é uma novidade, é uma lei muito complexa e tem poucos profissionais na rua vendendo esse serviço com qualidade. Tá? Muito poucos profissionais. Então, Privacy by Design. Exatamente. Olha aí, já tem gente estudando. Tá vendo aqui? Acabou de aparecer. Privacy by Design. Então, as pessoas
em algum momento elas vão ter que entender que eu preciso de soluções de serviços que sejam barateados e com qualidade, mas de uma forma difundida. Isso vai acontecer em algum momento. Você vai ter níveis de profissionais preparados e capacitados por vários cursos e várias... Vão surgir pós-graduação sobre isso, vai surgir mestrado. Eu agora vou fazer o mestrado aqui do IDP, e um dos meus professores vai ser meu orientador, já estou até falando aqui, nem sei se devia falar, porque eu ainda não fiz a prova lá do mestrado. Mas se Deus quiser eu vou fazer, se Deus quiser eu vou passar. Mas vai ser o professor Danilo Doneda, que hoje é um dos caras, assim, você falou que eu sou o Papa. Sinceramente, tem professores que me ensinaram, cara. E eles são o Papa e a Papisa e por aí vai. O Papa é o Danilo, a Papisa, vamos lá. Laura Sherton, espetacular, assim, estuda esse assunto há muitos anos. Temos o Bruno Bione, lá de São Paulo, Renatinho Leite Monteiro, de São Paulo também, Gustavo Artesi, um cara também espetacular. Já falei do Renato aqui, da turma dele, o Rony e toda a galera. O Luiz Fernando Prado também, outro cara, Viviane. Se eu for falar aqui, a lista é gigantesca. É só jogar no Google aí, proteção de dados, que o Google já vai mostrar um monte de resultado bacana. E tem várias pessoas que estão por aí. O Disseu, que acabou de passar aí também, um cara que entende muito do assunto. A Dayana também está super envolvida nessa discussão. Ela também faz parte desses grupos de WhatsApp do Disseu. São chamados grupos de WhatsApp do Disseu, tá? Só para você saber como é que é. Mas são os melhores grupos que existem. E tem fila para entrar nos grupos, tá? Só para te avisar. Tá? Mas vamos lá, já falei demais. Acho que tem um monte de pergunta, nem vai dar tempo, mas vamos lá. E quais as consequências que podem advir da não observância dessa lei? Você já falou de algumas, inclusive para startup, né? E como será o procedimento em relação aos dados já tratados antes da LGPD? Então vamos lá, as consequências e os dados, né? Com relação às consequências, eu já até mencionei algumas. A lei, ela estabelece uma regulação de setor. Claro que, no caso, setor em sentido genérico, porque, como eu falei, ela é multissetorial. Então, ela traz uma regulação para toda a sociedade brasileira. Tá? Esse é um ponto. As consequências diretas, e são aquelas legalmente previstas, são as que estão previstas no artigo 52 da lei, que trazem as penas, são as punições. Olha aí, Disseu, fazendo a propaganda pro teu grupo aí. Mas, tem fila, viu? Alvarenga, eu queria saber o nome dela, que eu detesto usar o nome do perfil. Mas vamos lá, depois ela se apresenta aí, se ela puder. Então, as consequências diretas e ostensivas são aquelas que a lei estabelece. Então, você tem ali a advertência, você tem a publicização de condenação, você tem a multa propriamente dita, né? A multa pode chegar até um patamar de 50 milhões de reais por infração, tá? E é uma multa que, se você for muito grande, ela não é tão pesada. Se você fatura bilhões, 50 milhões nem coça, né? nem machuca. Mas se você é uma empresa pequena, ela pode chegar a incomodar um pouquinho. Na verdade, é um patamar bem equilibrado, nem pesou demais, nem aliviou demais pelo legislador. Você tem a multa simples, você tem a multa diária, que pode chegar ao mesmo patamar da multa simples também. Você tem os bloqueios do banco de dados, então você tem algumas consequências que são aquelas ostensivas. Agora você tem outras consequências que não são punições administrativas da legislação, mas são consequências que decorrem do mau tratamento, do tratamento irregular. Como eu falei, a mais relevante de todas, na minha opinião, profissionalmente falando, é a reputacional. Como eu disse, você ser acusado publicamente de ter cometido uma infração à legislação de proteção de dados, e dependendo da gravidade dessa infração, a sua empresa vai sofrer consequências imediatas, reputacionalmente falando. Então, essa é uma decorrência muito clara, muito evidente. Sobretudo se você for uma empresa relativamente grande, com capital aberto, então todo o quadro societário, a assembleia de sócios, vai ficar extremamente preocupada com isso. Então, esse é um aspecto. Em algum momento também, esse aspecto das infrações, da irregularidade do tratamento de dados pessoais, ele vai acabar tendo repercussões
que não se limitam à autoridade de dados, porque a gente está falando de regulação aqui de setor, e para isso existe uma autoridade, que é um órgão de fiscalização que foi criado, chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então existe esse. Mas não vai haver impedimento para que outras autoridades correlatas a essa mesma infração possam atuar, como o Ministério Público, por exemplo, que aliás já está atuando, mesmo com a lei não estando em vigor, já existe atuação do Ministério Público do DF, de Minas Gerais, de São Paulo e por aí vai. E os PROCONs também, porque se a infração de tratamento de dados for compreendida num contexto de infração ao Código de Defesa do Consumidor, então haverá atuação também dos órgãos de proteção do consumidor. A lei tem um artigo que foi colocado agora pela medida provisória, que estabelece, de forma bem clara, se eu não me engano, é o 55K, uma espécie de prevalência, de precedência. Ó, o Disseu aí colocando os contatos dele. Disseu, rapaz, tu vai bombar esse teu WhatsApp aí, cara. Vale ouro! Ao ponto, Disseu, eu ia vender isso aí, Disseu. Porra, você brincou comigo agora, hein, cara. Eu ia cobrar aí pelo menos uns 20 mil reais para liberar um WhatsApp desse. E agora ferrou, né, cara? Como é que eu vou fazer, né, bicho? Eu ia pagar a passagem lá para Washington. Agora ferrou. Agora não sei o que eu faço mais. Mas beleza, obrigado aí, Disseu. Tô brincando, gente. Mas o Disseu é um cara fantástico, ele tem vários grupos e eu acho uma iniciativa assim, fenomenal, tá? Mas vamos lá. Então tem reflexo de toda a ordem. É uma consequência sua. A medida provisória tentou responder isso aí, por uma insegurança que o setor empresarial, principalmente, e alguns órgãos públicos estavam tendo, com relação a quem é que vai aplicar as multas decorrentes de infração à proteção de dados. Quem é que vai aplicar? E aí foi colocado esse artigo para dizer exatamente isso. Olha, quem vai aplicar a multa é a Autoridade de Proteção de Dados. Eu tenho uma opinião técnica sobre isso, mas depois a gente trata desse assunto. Eu acho que isso não resolve o problema de corresponsabilidade institucional, de atuação, de fiscalização, não vai resolver. Claro que, na minha visão, é muito óbvio que para aplicar a multa da Lei de Proteção de Dados é somente a Autoridade de Proteção de Dados que pode aplicar, eu já falo isso em sala de aula. Eu não vejo nenhum sentido no PROCON aplicar uma multa decorrente de infração de proteção de dados que ela venha pegar na Lei de Proteção de Dados, porque a lei estabelece um sistema endêmico. Então é um sistema cujas consequências se aplicam somente nesse aspecto sistemático dessa legislação. Então não tem sentido. É a mesma coisa que eu falar para você, Gabriela, que uma empresa de telecom violou a Lei Geral de Telecomunicações e a Anvisa vai aplicar a multa que está na LGT. Não tem nada a ver, entendeu? A regulação sanitária é uma, a regulação de telecomunicações é outra, completamente diferente. Mas a lei trouxe o artigo para tentar acalmar os ânimos do setor, que estava bem preocupado com isso. Mas eu acho que não vai impedir. Não vai impedir a atuação de PROCON, de Ministério Público, nada disso. Ufa, perfeito. Falei demais. E o que esperar, adoro, tá todo mundo lhe adorando. O que esperar da atuação da autoridade nacional, cuja criação já está regulamentada, frente ao enorme número de pessoas físicas e jurídicas que se enquadram na aplicação da lei com impacto social menor diante das grandes empresas? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque nós estamos vivendo um momento bastante delicado, politicamente falando, tá, Gabriela? A gente está vendo aí que o governo federal está enxugando os gastos públicos de uma forma bastante agressiva, publicou um decreto recentemente para disciplinar os instrumentos que seriam requisitos para os órgãos públicos realizarem concursos públicos. Há uma proposta aí, uma previsão de não se realizar concurso público. Peraí, a criação está pendente, né? O Maurício colocou. Rapaz, ela foi criada, assim, legalmente falando, mas não foi implementada. Ainda faltam atos do Poder Executivo para regulamentar e dar início à implementação, tá? Então, assim, ainda tem um caminho pela frente. E a gente não sabe, honestamente falando, o Congresso Nacional está agora se reunindo para deliberar sobre a medida provisória 869, que é essa que a gente está falando. Semana que vem deve sair um parecer pelo deputado Orlando
Orlando Silva, então nós não sabemos ainda o que vem por aí. E isso é da parte do Congresso. Tem a parte também do governo federal, que a gente também não sabe se o governo quer essa autoridade, se ele vai implementar, como ele vai implementar. Por enquanto não temos informação nenhuma. O governo está focado na reforma da Previdência, entendeu? Toda a energia dele está dedicada a esse assunto. E depois disso já tem o pacote anticrime do Moro. Então não sabemos, honestamente, não sabemos. Eu sei que a lei vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. É isso que eu sei. Ia ser em fevereiro, foi prorrogado para agosto. Agora, o que vai acontecer com a autoridade? Não pergunta que eu não sei. Não sei, é só uma expectativa mesmo. Perfeito. E como fica a prática comum de capturar dados dos consumidores sem anuência após a LGPD? Propagandas direcionadas a hábitos de pesquisa e consumo serão proibidas? Essa é uma excelente pergunta. É uma boa pergunta. É muito comum que a gente associe essa discussão de produção de dados com propaganda, porque é o que nós, consumidores e titulares dos dados, a gente percebe mais facilmente. Aquela velha história, você faz uma pesquisa de um carrinho de bebê no Google, no dia seguinte aparece um monte de propaganda de carrinho de bebê. Você faz, sei lá, qualquer comentário, até agora, até os comentários que você faz com os colegas, o celular captura a sua voz e começa a te direcionar publicidade com base no que você falou. Então, realmente, tem muita discussão em torno disso. Mas, vamos lá, com relação à captura dos dados, né, que a gente usa essa expressão, na verdade, a gente usa na Lei Geral de Proteção de Dados o termo coletar, né, coleta de dados. Coletar dados sem anuência do titular dos dados vai ser possível. Vai ser possível. Na verdade, a gente tem que desmistificar um aspecto bem interessante dessa discussão de proteção de dados, Gabriela, que é a seguinte: a gente sempre tratou o consentimento, né, a anuência que a pessoa utilizou aí como expressão, como a principal base para tratamento dos dados, né, para poder coletar os dados. E durante muito tempo foi realmente a principal base, mas não é mais a principal base. Tá? Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu e diversas outras normas internacionais de proteção de dados, a gente desconstruiu essa precedência de valor em torno do consentimento. Então, o consentimento é só uma das hipóteses, um dos requisitos que os agentes de tratamento terão para poder processar e utilizar esses dados, para tratar os dados. Não será o consentimento a principal base. Na verdade, do ponto de vista prático e pragmático, o consentimento tem que ser a última base que você tem que pensar. Ele é a mais fácil de você justificar, porque basta você pedir e o titular oferecer o consentimento a você. Então, só que ele não é a base mais útil para o agente de tratamento. Existem 10 bases legais, que a gente chama de requisitos para o tratamento de dados pessoais, que estão lá no artigo 7º da nossa legislação, que estabelecem... eu estava lá na Fiesp, viu, Roseli? Estava lá, eu participei lá do evento, fui convidado pelo pessoal, estive lá. Então, você tem 10 bases de tratamentos. Então, o que você precisa eu preciso tratar o dado. Ponto. Agora a pergunta, como justificar o tratamento? O que é que me autoriza a tratar esse dado? Eu preciso enquadrar a minha operação em uma dessas 10. Então você vai lá verificar que você tem consentimento, é a primeira, aí você tem obrigação legal, tratamento de dados para fins de políticas públicas, interesse público, você tem ali tratamento de dados para fins de pesquisa, você tem tratamento de dados baseado no legítimo interesse, você tem tratamento, enfim, são 10 as hipóteses, tá? 10 as hipóteses. Então você precisa enquadrar. Olha, eu vou ter que estudar a minha operação, de toda a minha entidade, seja ela pública ou privada, eu vou estudar todas as etapas, tudo que é feito com o dado pessoal, eu vou ter que identificar onde estão os dados pessoais, que é uma das primeiras coisas que os profissionais que implementam a lei sempre fazem, é o tal do data mapping, né, que é o mapeamento dos dados. Eu preciso primeiro, para poder fazer qualquer coisa, eu preciso saber o que eu tenho aqui de dados, afinal de contas. Então você tem um escritório, Gabriela, eu tenho um escritório. Peraí, você sabe quais são os dados pessoais que você tem? Porque se você não souber, se essa pergunta for negativa, você não consegue fazer mais nada a partir daí.
A primeira pergunta que você vai fazer Professor, é, eu vai, pode estava numa falar. boate, dei meu CPF e a boate sabia tudo da minha vida. Isso é válido? Bom, a lei não está em vigor, tá? Então vamos fazer o contexto aqui. Mas vamos lá, tirando a brincadeira, dali para frente, a lei ela não vai proibir você de tratar os dados, tá? Então você pode tratar os dados em situações cada vez mais diversificadas. O que você tem que ter, além dos cuidados, ó, entrou aí agora o mestre Rabai, que é um dos Abraço, palestrantes aí do seu Flávio. congresso. Grande Ele Rabai, que me prazer em vê-lo intitulou de aqui. papa, viu? Ah, mas olha Ele que só. me... Rabai, rapaz, olha, você me constrange desse jeito, viu? Vou te falar. Mas é um grande amigo, querido amigo, e também é um cara, um gênio do dia digital também. Aprendo muito com ele. Fico feliz de ele estar aí participando. Vou assistir a dele também. Mas vamos lá. Então você vai ter várias situações que você vai tratar os dados. Então a boate pode ter essas informações a meu respeito? Bom, a primeira pergunta depende. Que informações que ela está ali. Você falou que ela puxou informações, mas quais informações? Sei lá, se ela puxou uma informação que não tenha nenhuma utilidade para aquele momento da boate. Você deu o CPF endereço, ali, a por boate do exemplo. Rio tem meu endereço em Fortaleza, sabe tudo. Eu só fiquei atônita, só confirmei. Talvez não haja, e eu até pensando bem sobre essa situação sua, muito específica e sem descer nenhum tipo de detalhe, realmente ela talvez não precise do seu endereço, bastaria ela ter o seu CPF, que é uma informação válida, que você inclusive estava sendo demandada ali para oferecer, ela precisaria do seu nome, talvez uma informação adicional sobre o seu sexo, apesar de ele estar te olhando e pode até ver que você é mulher, mas o sexo é uma informação também que deva ser prestada, ou ele deva dispor dela para poder validar aquele momento ali do cadastramento, do pagamento que você está fazendo, e talvez uma outra que seja necessária. O endereço pode ser necessário? Depende, se houver uma regulamentação, uma obrigação legal ali por trás dele emitir uma nota, e essa obrigação existe, mas nessa obrigação legal, seja ela de nível municipal, estadual ou federal, ela dispuser que aquela pessoa ali precisa emitir uma nota com endereço do contribuinte, no caso você, que é consumidora também ali do serviço, então passa a ser justificável. Então a boate vai pegar lá o artigo 7º, o inciso 2 da lei, e vai aplicar. Olha, está aqui, eu tenho obrigação legal a cumprir, então sinto muito, eu sei que você não gostou, mas eu estou te dando aqui a nota fiscal, está aqui, entrega na sua mão. Então pronto. Agora, por exemplo, se ela começa a pedir, se ela começa a puxar outras informações ali, decorrentes daquele seu momento ali. Por exemplo, sei lá, ela começa a puxar informações sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre, enfim, uma situação que não tenha nada a ver com você. Se ela puxa informação sobre o seu carro, se ela puxa informação sobre algum tipo de hábito de consumo que você teve precedente ao consumo ali na boate. Aí já começa a ser mais questionável. Porque o que a gente tem que ter em mente, Gabriela, é que proteção de dados não é só proteção do consumidor. Tá? Claro que ela veio para essa proteção, mas ela também tem um viés de proteção do negócio, do meu negócio ou da minha atividade. Proteção que eu digo no sentido Os órgãos públicos também, né? Como? Desculpa, eu não entendi. Os órgãos públicos também. Total, total. São os principais fregueses da lei, na verdade. Quem mais trata dado pessoal hoje é o poder público. Sem sombra de dúvida. São os principais destinatários da regulação e são os mais preocupantes também, porque o poder público ele vai ter uma dificuldade muito maior do que o setor privado para poder fazer a implementação da lei. Mas ele tem, sim, muitas obrigações que decorrem dessa legislação. Entendeu? Não sei se eu respondi Perfeito. bem, mas... Maravilha. E a lei vai proporcionar mais invasões de hackers com o objetivo de chantagear as grandes empresas para não vazar os dados? Eu adorei essa pergunta, sabia? Ela é boa Ele mesmo, porque entendeu. Se ele a estiver gente, presente, meus parabéns. a gente fala muito sobre isso. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, porque veja, o que o hacker faz quando ele invade e obtém as fragilidades da empresa, quaisquer que sejam, na verdade o que ele está buscando é um instrumento, é alguma informação através da qual ele possa utilizar numa ameaça
ou numa extorsão, ou numa ameaça qualquer. Né? Então, a gente está falando de dois crimes que são muito, muito comuns. Além da invasão em si, porque é um outro crime também. Né? Os três estão previstos no Código Penal, por sinal. Então, ele com certeza vai utilizar esse tipo de informação, de vazamento ou de fragilidade da regulação aí de proteção de dados para obter alguma vantagem econômica para si. Ou então para causar um mal grave, ou até mesmo, há situações até mesmo de hacker que são contratados por concorrentes, num aspecto de concorrência completamente desleal, são contratados justamente para isso mesmo, que é para prejudicar a reputação da empresa e por aí vai. Então, não tenho dúvida que assim que a lei entrar em vigor, hoje mesmo isso já é possível de ser feito, mesmo a lei não estando em vigor, mas quando a lei entrar em vigor, eu tenho certeza que vai haver, porque aí esse tipo de informação, a informação que a gente está falando aqui é a informação sobre a proteção dos dados, né? Que é a conformidade legal que o agente de tratamento teria que ter em relação à regulação de proteção de dados. Esse tipo de informação, dessa fragilidade, ela vai ter um valor econômico para um meliante, né, para um criminoso. Então, tendo um valor econômico para a empresa e para o criminoso, ele vai poder usar isso aí como instrumento de vantagens ilícitas. Né? Então, não tenha dúvida. Agradecer Tinha a uma outra indicação pergunta? da Ana, viu? Ela que acabou de Foi falar que ela? vai ser complicado. Foi ela que lhe indicou. Legal, show de bola. Muito bom, viu? Obrigado, viu? Show de bola, valeu mesmo. O carinho é grande aí. E quem será a figura do DPO e quais as suas funções na prática? Vai ser um verdadeiro oceano azul na advocacia? E como se pode capacitar para exercer essa função? Quais as responsabilidades e as obrigações? Para nós, advogados, que estamos buscando essa advocacia 5.0 diferenciada no mercado. Então vamos lá. O DPO é um acrônimo aí para Data Protection Officer, né? Que é uma tradução literal, seria o oficial de proteção de dados. O oficial de proteção de dados, ele, na tradução literal do inglês, mas na tradução oficial da norma europeia para o português de Portugal, o DPO se tornou o encarregado de proteção de dados. Na lei brasileira, virou encarregado sobre o tratamento de dados pessoais, mas é encarregado, vamos chamar de encarregado ou de DPO. O DPO ele vai ter uma função primordial na legislação de proteção de dados. Eu vou dizer que ele é uma espécie de ser híbrido, porque ele tem várias funções. Ele tem a função de ser Bom, primeiramente, ele tem que ser um especialista em proteção de dados, tá, pessoal? Não tem como Uma das ser perguntas também que eu diferente. recebi é se tinha que ter OAB. Não tem. Nenhuma legislação. Bom, nenhuma não. Estou sendo bastante arrogante aqui falando isso. Mas a norma europeia e a norma brasileira não prevêem um background jurídico para isso. É muito comum, muito usual que seja um profissional do direito. Tá? O IAPP, que é a Associação Internacional da qual eu faço parte e vários colegas fazem parte, fez um levantamento bem interessante sobre a Foi a figura pergunta da do... Pri, professor, sobre ser ou não Muito bom. advogado. Coisa Excelente. Então, boa! estou respondendo aqui. O IAPP ele tem um levantamento bem interessante, uma pesquisa que ele fez no ano passado, 2017, se não me engano, sobre qual que é a formação do DPO. E chegou ao resultado de que o DPO, já vou responder, viu? Acho que foi o Ismael que colocou ali. O DPO, ele tem, de um modo geral, ele tem duas origens. Ou ele é um profissional da área de tecnologia da informação, ou segurança da informação, ou com essa base em tecnologia, ou ele é um profissional, as principais, tá? Porque às vezes tem DPO que tem a base administrativa mesmo, gerencial, tal. Ou ele é um profissional, mas as principais são tecnologia ou direito, tá? Então, é isso mesmo. Eu acabei de falar, falei um pouquinho antes aí, rapaz. Vou estar lá, fui convidado pelo IAPP para palestrar lá no painel sobre as autoridades de proteção de Brasileiro aí dados. representando a Vou gente. estar lá, vou estar lá. E vai ter um monte de brasileiro lá também. A gente vai estar fazendo Coisa um boa. grupinho bacana aqui. Vai ser uma festa bem bacana ali, de estudos e conhecimento e sociabilização, network também.
Mas então vamos lá. Ele tem que ter esse background, ele normalmente tem o background ou jurídico ou de tecnologia. Porém, é muito mais recorrente que ele tenha, ó o Ataíde aí. Rapaz, eu sempre quis saber o primeiro nome desse camarada. Ele fala comigo o tempo todo pelo Instagram, mas ele só coloca FG Ataíde. Então, um dia que ele quiser dizer o primeiro nome dele, eu chamo ele pelo primeiro nome. Mas até lá, eu só conheço o perfil dele, o username dele aí. Mas vamos lá. Tem que ter esse background, tá? De um de outro. Agora, curiosamente, nesse levantamento do IAPP, eles chegaram a uma informação bem curiosa, bem interessante, de que a remuneração do DPO, Fernando, muito bom, obrigado, Fernando. A remuneração do DPO é maior quando ele tem a base jurídica. E é um pouco razoável que você imagine isso, porque, claro, o jurídico sozinho não consegue cuidar desse aspecto. Ele precisa trabalhar conjuntamente com o pessoal de TI. Não tem jeito de fazer, é impossível só o jurídico cuidar disso. Vai ter que ter esse trabalho. Então, perguntando, professor, se tem alguma certificação também, porque tem uma moça, a própria Rita, querendo se especializar nisso. Tem. Tem duas certificações, são as mais comuns que eu conheço e que me foram recomendadas. Uma está sendo feita já com bastante volume aqui no Brasil, que é de uma entidade que responde pela certificação Exim. Depois eu mando para a Gabriela as informações. Tem vários cursos que fazem esse tipo de certificação. São treinamentos que o curso promove, depois tem a prova, é uma provinha que você tem que fazer. Eu não fiz o Exim, não optei por não fazer o Exim, porque eu já tinha em mente fazer uma outra certificação, que ela é bem mais cara e ela é mais difícil, e por outro lado ela tem uma reputação também bastante relevante, tanto quanto a Exim, só que isso depende muito dos seus interesses profissionais, que é do próprio IAPP. Né? O IAPP tem mais de uma certificação, na verdade, mais de um modelo, mas a que eu vou fazer, inclusive agora, no final do mês, é a certificação para obter o selo de profissional de proteção de dados com base na legislação europeia. Não existe ainda no Brasil uma certificação específica da nossa LGPD, por uma razão muito simples, porque ela não está pronta ainda, a lei ainda está passando por um processo legislativo, e ela tem que ser regulamentada, então não há ainda condições objetivas de oferecer certificação para a LGPD, mas ela vai surgir invariavelmente, é questão de tempo. Eu já me perdi nas perguntas aí, você tem que me ajudar aí, viu, Gabriela? Eu falo E de demais. que forma o compliance pode ajudar nessa fase de ajustes da lei? Ora, posso falar aqui que agora o compliance é compliance em proteção de dados? Acho que isso já responde à pergunta. Hoje em dia, você falar em compliance, falar em proteção de dados, já está falando em compliance em proteção de dados. Isso já é ofertado, já há vários serviços no mercado por escritórios e consultorias especializadas que oferecem a compliance em proteção de dados. E tem também empresas que buscam compliance, uma compliance unificada, que eu acho que é mais racional sobre o aspecto econômico, abrange vários aspectos de conformidades legais e, inclusive, a conformidade, e inclusive é um pleonasmo, né? Inclusive a conformidade em proteção de dados. Então, oferecer compliance hoje em dia e não falar em proteção de dados é jogar dinheiro fora. Você vai ter que incluir a proteção de dados no compliance em curtíssimo prazo. Maravilha. Segurança e privacidade. Quais os limites para o reconhecimento facial pelo Estado? Qual a sua opinião em relação ao uso da tecnologia para reconhecimento facial pela segurança pública, se viola ou não o princípio da inviolabilidade da imagem e intimidade, e se não se aplica para fins exclusivos de segurança pública, e mesmo assim ainda fere um princípio fundamental? E seria o caso que o interesse público e coletivo voltado à segurança de todos seja mais amplo e pese mais que o interesse individual? Foi uma pergunta bem interessante. Inclusive, uma própria loja, né, em São Paulo agora, você já entra com reconhecimento facial, você já cadastra o seu cartão de crédito. E aí? Até fazendo um lembrete que o Luiz colocou ali agora, o curso do Data Privacy, que é do Renato e do Bruno, lá de São Paulo,
já está oferecendo o treinamento para a certificação do IAPP, tá? Então já tem essa condição. Eu vou fazer o treinamento lá em Washington e vou buscar a certificação lá. Mas já tem no Brasil, em São Paulo, essa certificação, que ela é presencial. Não sei se parece que vai ter online, mas eu não tenho certeza. Mas realmente. Então vamos lá, sobre a pergunta que é extremamente complexa e bastante abrangente. Vamos começar pelo aspecto da coleta dos dados a partir de reconhecimento biométrico, reconhecimento facial. Não necessariamente é ilegítimo, tá? Não necessariamente. Como a gente vem falando desde o começo da nossa live, a lei ela não vem para proibir o tratamento de dados, ela vem para conformar, para criar uma adequação. Você vai ter que agora mudar procedimentos, mudar propostas, criar justificativas e por aí vai. Então, na verdade, se o poder público tem o interesse de fazer a coleta do dado pessoal biométrico, que é o facial, e ele quer implementar isso na sociedade ou através dos seus próprios serviços, ele não necessariamente é proibido. Aliás, ele não é proibido por lei. Ele simplesmente vai ter que justificar o porquê que ele vai fazer esse tratamento e vários outros aspectos. Não é só o porquê que vai fazer o tratamento. Os níveis de tratamento são baseados em que tipo de acesso, quais servidores têm acesso, que tipo de segurança, quem armazena o dado, por quanto tempo vai armazenar esse dado, e por aí vai. Existem vários questionamentos que abrangem o tratamento de uma simples coleta de dado biométrico. Lembrando que dado biométrico é dado pessoal classificado pela lei como sensível, tá? Ou seja, um dado que é uma, como a legislação europeia fala, é uma categoria especial de dado pessoal. Então merece um tratamento de dados mais restritivo e mais cuidadoso, tá? É isso que vai acontecer. Então o poder público ele vai ter possivelmente LIA ou LAI. Depois o Luiz explica aí se ele quis dizer LIA ou se ele quis dizer a Lei de Acesso à Informação. Mas depois ele explica, ele esclarece. Então, não necessariamente vai ser proibido e não necessariamente vai ser legítimo. Ele vai ter apenas que justificar e se cercar dos cuidados necessários para isso. Aí vem a pergunta, mas a segurança pública ela não está excepcionada na lei? Tem razão, está excepcionada na lei. Se você for lá no artigo 4º da lei, inciso 3º, se não me engano, existe a excepcionalidade que a lei apresenta com relação a vários tipos de tratamento, várias finalidades, entre elas a segurança pública. Mas ainda assim, ainda que a lei seja excepcionada da segurança pública, você tem que fazer uma ponderação necessária sobre os níveis de tratamento que você quer implementar. Claro que é muito simples você dizer, olha, a lei não se aplica a mim, então não vou me preocupar com ela. Mas veja, uma pergunta que eu faço em sala de aula. Vamos lá. Quem é que faz o backup do seu servidor que trata o dado para aquela finalidade de segurança pública? É uma empresa privada? É uma empresa pública, ou uma entidade pública, o setor que desenvolveu o backup não, perdão, a nuvem, é uma empresa que foi contratada por licitação. Poxa, mas será que o backup em nuvem dessas informações é um tratamento de finalidade exclusiva de segurança pública? Você conseguiria justificar o backup como um instrumento próprio da atividade de segurança pública? É uma questão super complexa. Eu fiz essa pergunta para alguns agentes de segurança pública e eles não conseguiram responder. Muitos entendem que sim, porque eles querem trazer isso para dentro do conceito, para trazer dentro do conceito eles se excluírem da lei. Mas não é simples assim a resposta não. Ela é bem complexa, tá? Não é simples mesmo. Então, isso é muito relativo, ainda vai ter que depender de regulamentação da autoridade, construção de doutrina e por aí vai. E cada caso, né? E qual é o prazo necessário entre descoberta do incidente de segurança, esse vazamento dos dados, e a efetiva notificação por parte do controlador para notificar a ANPD? Olha, a nossa lei ela não trouxe um prazo, tá? Ela infelizmente não fixou um prazo, ela deixou isso para a autoridade regulamentar. E realmente era uma questão bastante complexa, porque, imagina, a gente já tinha uma discussão muito séria sobre isso com relação ao direito digital, né? A remoção de conteúdo a partir de uma liminar. Tinha liminar que dizia que a remoção tinha que acontecer em horas, outra acontecia em dias, outra acontecia em semanas.
Então, isso sempre foi muito complicado, porque as empresas têm lá suas dificuldades operacionais para poder atender essas Professor, a gente só demandas. tem 20 segundos. Se Ixi, despede de Maria. todo mundo, que Então, foi tão tchau, pessoal. gostoso, tão maravilhoso. Obrigado. Muito Desculpa, falei obrigada por demais aí, viu? tudo. Obrigado pelo convite. Um abraço a Foi todos. maravilhoso. Acabou ainda não, mas vai acabar.